Muito bem, estudo da lição número 12, a parte de quinta-feira, falando sobre o teste do sábado. Como dissemos numa introdução, o teste já está sendo montado. Em breve, os guardadores do sábado saberão o que significa a pessoa representar a Deus através da guarda dos mandamentos. Hoje nós guardamos os mandamentos meramente porque nisso nos é conveniente. Para muitas pessoas isso é apenas um momento de descanso, um dia de ir à igreja se confraternizar. Mas a cada dia ou a cada sábado que nós adoramos a Deus, estamos nos preparando para o grande teste final. Sabe aquele teste que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, e Daniel também, na cova dos leões? Aquilo já está sendo montado há muito tempo, mas eles se prepararam desde sua terra natal. Não foi ali de imediato, instantâneo, que eles resolveram serem fiéis a Deus. Isso já estava na vida deles, como um sinal, um selo, uma marca. E quando falamos de selo, estamos estudando sobre o selo de Deus e a marca da besta. Então, o selo tem identificação. E onde um selo é colocado, ele dá autenticidade àquele documento ou àquilo que está sendo enviado. Um selo identifica o destinatário, o selo identifica, por exemplo, quem enviou, o território e a função de quem colocou aquele selo. Por isso é importante nós tomarmos conhecimento sobre o selo de Deus e a marca da besta, que é também um selo. Não deixa de ser um selo, só que um selo falsificado. Por isso, o selo tem que ter, por exemplo, o título de quem está colocando o selo. Tem que ter, por exemplo, a função. Tem que ter, por exemplo, o território. No passado, os grandes reis, eles tinham uma espécie de um anel, que era uma espécie de um selo. E onde esse anel era carimbado, era o selo real. Então, era importante que as pessoas conhecessem o selo. Inclusive, um dos czares da Rússia estava uma noite sem sono, começou a passear pelos arredores do palácio e entrou em uma sala. Lá estava a sala da contabilidade. O contador havia feito um desfalque de uma quantia muito grande. Ele relacionou tudo e adormeceu em cima dos papéis. Mas o czar da Rússia olhou aquilo. Aquele homem relacionou toda a sua dívida com o Estado e colocou embaixo quem pagará essa dívida. O imperador, que é que ele fez? Ele colocou eu pagarei e colocou o selo dele ali. E quando o homem acordou pela manhã, tomou um susto, que tinha aquela inscrição e tinha aquele selo. Ele reconheceu que o selo era do próprio imperador da Rússia. E assim ele o procurou e agradeceu e disse: guarde esse documento, porque servirá de prova de que a dívida já está paga. Um selo, então, identifica muita coisa, tá? Nos bastidores deste mundo, por exemplo, sobre a capa da piedade, o espetáculo está sendo montado para que um dia de santificação seja assim colocado como dia oficial. Obviamente que as coisas nem sempre correm como nós pensamos. E quando nós chegamos a imaginar, as coisas já estão prontas, porque os bastidores já foram preparados muito tempo atrás. Enquanto nós estamos aqui estudando essa lição, há pessoas pensando em como assim colocar o domingo como o dia especial de guarda. Por isso é importante que nós façamos assim a nossa revisão pessoal e espiritual. E a cada sábado vamos então buscando o selo de Deus para a nossa vida, porque quando chegar o teste do sábado, nós vamos ter que assim escolher para valer. Não vai dar para titubear. Infelizmente, muitas pessoas não vão passar no teste do sábado, porque as pessoas vão pensar nos seus investimentos, no seu patrimônio, na sua família, no que vão deixar de operar, e as pessoas vão, por conveniência, aceitar um dia de guarda como sendo aquele, e vão pensar, qualquer hora eu volto para Deus, e assim as pessoas se enganam, porque a preparação não é de um momento instantâneo, é de uma vida toda. Então, temos que tomar muito cuidado com a questão da preparação espiritual, para quando chegar o teste do sábado, nós tenhamos argumentos para que possamos dizer: eu realmente obedeço à lei do Senhor, não quero outra coisa, mesmo que isso signifique uma perseguição, uma prisão ou a perda de direitos constitucionais. Pergunta número 5. Que característica tem um selo bíblico, que característica de um selo bíblico tem o quarto mandamento? O quarto mandamento é chamado de selo de Deus, mas ele tem alguma característica que mostra que ele é um selo? Por que ele é diferente dos demais mandamentos? Vamos ler Êxodo 20, versos de 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás
nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. É um texto claro. Então, a pergunta é, que característica de um selo tem o 4º mandamento? Resposta, o sábado, como sendo um selo, ele tem a identificação de quem selou, Deus. Então, quem selou? Deus. Então, isso tem que ter no selo. Ou seja, o título de quem selou, o Senhor nosso Deus. Tem a função criador. E tem também o território de domínio desse criador. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O 4º mandamento é o único dos 10 que identifica Deus como criador. Por isso, a besta quer destruir esse mandamento. Já começou substituindo, colocando o domingo no lugar do sábado, com o mandamento guardar domingos e festas, para que as pessoas possam adorar a Deus no domingo. Então, isso, logicamente, foi uma conivência com o imperador lá atrás, porque a igreja quis evangelizar os pagãos, até realmente um motivo muito, eu diria, altruísta, evangelizar os pagãos. E eles conseguiram evangelizar milhões de pagãos, mas para isso eles tiveram que adaptar a doutrina da igreja para o paganismo. E isso não funcionou. Isso criou situações inadequadas, contrárias à palavra de Deus. Por isso, uma pessoa que observa o sábado, ele admite esse selo em sua vida. A pessoa que não trabalha o sábado, que observa o sábado como dia de adorar a Deus, ele não trabalha, então ele cessa as suas atividades. Não farás nenhuma obra. Ou seja, ele adora a Deus, reconhece mentalmente que Deus é o Criador. Por isso, João no Apocalipse, ao citar as 3 mensagens angélicas que falam dos que temem a Deus e dão glória a Deus, adoram a Deus porque Ele é o Criador. Por isso, também, as 3 mensagens angélicas anuncia a queda de Babilônia e anuncia para que as pessoas não recebam a marca da besta. Isso está nas 3 mensagens angélicas. A marca da besta é um dia de observação espúrio, que não foi aprovado por Deus. O homem inventou. O aprovado por Deus está no 4º mandamento. Jesus disse, até que os céus e a terra passem, nem um i, nem um tio pode ser mudado da lei. Aquele que o fizer será considerado mínimo no reino do céu. Conclusão, não vai entrar no céu. Então, se modificar o mandamento e ensinar as pessoas, Jesus disse, olha, no mundo vai vir escândalos, mas ai de quem, por causa de quem vem o escândalo. Seria melhor ele pegar uma pedra de moinho, colocar no pescoço dessa pessoa e jogá-la no fundo do mar. Se alguém desviar os meus pequeninos de obedecer a Deus, vai sofrer os castigos eternos. Por isso, o sábado é um teste para os filhos de Deus que sabem de antemão que o panorama do futuro não será nada fácil por causa da imposição do falso sábado, o domingo, para todas as pessoas adorarem. E assim como Martinho Lutero foi um arauto da verdade em seus dias, nós devemos também ser para o mundo de hoje arautos da verdade, sem temer aquilo que pode vir do nosso testemunho. A Martinho Lutero não tinha medo. Você tem uma ideia? Devemos espiritualmente ter certeza de que Deus vai nos proteger. Como protegeu Martinho Lutero? Martinho Lutero, por exemplo, ele confiou tanto em Deus que ele chegou a escrever o hino Castelo Forte. Quando ele foi para o castelo de Worms para debater com o orador de Roma, disseram para ele no caminho, Martinho Lutero, não vá, estão fazendo uma emboscada para matar você. Sabe o que ele disse? Ainda que todas as telhas do castelo fossem demônios, eu iria lá porque Deus está comigo. Na hora que ele ia entrar, um dos grandes generais ali da Alemanha passou por Martinho Lutero, olhou para ele e disse, Martinho Lutero, você vai para essa prova aqui com o orador de Roma, como eu vou para a guerra muitas vezes. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja firme, não desanime.
Martinho Lutero ficou tão animado com essas palavras que foi lá, debateu com o orador de Roma, provou as suas teses de justificação, falou dos erros de Roma e a ira da igreja se acendeu contra Martinho Lutero. Ainda bem que o eleitor da Saxônia, como se fosse um prefeito, pegou Martinho Lutero, escondeu ele dentro de um cesto, levou para um castelo em Wartburg e Martinho Lutero ficou escondido um ano inteiro. Só depois ele saiu e começou a sua obra de reforma em toda a Alemanha. Algo assim espetacular. Deus protegeu Martinho Lutero e nos últimos dias, ou no tempo do fim, vai proteger os seus filhos amados, porque darão um testemunho, é assim que os céus aplaudirão o testemunho dos fiéis filhos de Deus. Por isso, João disse, aqui está, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos passar neste teste e vamos fazer isso, assim, comungando, ou seja, em comunhão com Deus, todo sábado, em adoração verdadeira, para que nós possamos, então, santificar o sábado, não cuidando dos nossos negócios. Uma vez, no pátio da minha igreja, eu vi dois irmãos conversando, e um deles era mecânico e o outro vendia carro. Ele olhou e disse, irmão, se não fosse sábado, quanto o irmão queria nesse carro? Olha, se não fosse sábado. O pastor olhou e disse, irmão, não responda essa pergunta, por favor. Isso significaria negócio. Se o irmão falar o preço, ele vai então fazer uma contraoferta. Não fale nada. Então, hoje é sábado. Então, por favor, respeitemos o dia do Senhor. Vamos então fazer isso, porque a cada vez que nós assim somos provados no sábado, para não pecarmos, para não transgredirmos, estamos fundamentando, colocando o selo de Deus em nossa mente e em nossa mão, para no final sermos selados definitivamente pelo anjo que vai então assim dar a voz final neste mundo. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração. Eu vou orar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor nos dá essas lições profundas para que nós possamos assim tomar conhecimento do que vai acontecer. Ó Deus, ajude-nos a passar no teste do sábado, a cada dia, a cada sábado, a cada semana, para que nós possamos, no teste final, sermos aprovados pelo Senhor acima de tudo. Obrigado por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.